Queridos amigos, com muita alegria que estamos aqui com vocês. Pedimos que Jesus nos abençoe, né? E que possamos juntos estudar mais um pouquinho da maravilhosa doutrina espírita. Hoje o nosso tema é a escolha das provas. Então a gente vai começar com uma música que fala muito sobre reencarnação, mas que toca diretamente nesse assunto que a gente vai conversar. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para um mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Então, que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje e que possamos estudar juntos mais um pouco da doutrina espírita. A gente iniciou com essa música porque realmente ela fala uma coisa muito importante, que é reencarnação, questão de justiça. E a escolha das provas é uma questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás, tá bem encaixadinho com o que nós vamos falar. Então, a gente vai dar início com a pergunta 266 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: não parece natural escolher as provas menos dolorosas? Aí os espíritos nos respondem: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra. Quer dizer, se a gente estivesse ligado à matéria, provavelmente a gente ia pensar, se a gente fosse escolher, né, ligado à matéria, né, de sã consciência como a gente está agora, a gente ia escolher provas menos dolorosas. Mas quando você está no plano espiritual, que você vê, né, com profundidade, né, você vê a grandiosidade da sua vida eterna, você não vê só aquela vida presente, aquela encarnação, você vê tudo e você vislumbra o que te espera lá na frente, caso você consiga realmente quitar todos os seus débitos, todos os seus erros, né? Aí você realmente escolhe, às vezes, provas mais dolorosas, para que você quite logo aquela falta e seguir em frente, né? E possa seguir no caminho da evolução. Por isso, essa ilusão que a gente tem, enquanto a gente está ligado à matéria, exatamente porque a gente tem a impressão de que é essa vida só. Mas a gente sabe que as nossas vidas são várias, né? E aí ele tem uma notinha que é muito interessante, está lá no Livro dos Espíritos, que diz assim: a doutrina da liberdade na escolha das nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de causar espanto ou surpresa se considerarmos que os espíritos livres da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Percebem que há um objetivo bem mais sério do que os prazeres ilusórios do mundo. E após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta de pureza
para atingi-lo. Quer dizer, é o que eu falei, é como se ele visse mais longe. A gente pode ver aqui nessa fotografia que eu coloquei, uma moça sentada, tem 2 caminhos, mas ela pode ver bem lá na frente o que espera. É essa visão que a gente tem no mundo espiritual, da nossa vida espiritual. A gente não tem só aquela visão só dessa encarnação, a gente tem uma visão do todo. E essa visão do todo nos faz perceber o que é melhor, qual é a melhor escolha para nós. Por isso, escolhemos provas, não que sejam provas mais difíceis, mas as provas que nós necessitamos para evoluir na nossa jornada a caminho aí da luz, né? Aproveitando aí o nome do livro, é tão lindo. E aí continua essa nota dizendo o seguinte: o espírito pode, em vista disso, escolher a prova mais rude e, consequentemente, a mais angustiosa a existência na esperança de atingir mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais depressa. É verdade, muitas vezes a gente tem um problema de saúde grave e aí a gente escolhe, às vezes, um remédio mais doloroso, por exemplo, uma injeção, mas a gente sabe que essa injeção vai nos fazer curar mais depressa. Então, a gente toma logo aquela injeção, a gente costuma dizer, toma logo essa injeção, se você livra. É mais ou menos por aí mesmo, é mais ou menos por aí. Aquela injeção acaba sendo um bem para nós, né? Porque ela vai fazer logo o efeito que a gente precisa, nos ensinando, né? Como a gente precisa se modificar para se melhorar. Então, aquele remédio, né? Às vezes, os remédios mais amargos são os que têm os melhores efeitos, né? Não sempre, mas às vezes, às vezes. E a gente não quer tomar o remédio amargo, né? Mas precisa tomar, tem que tomar o remédio amargo, para que se quiser melhorar. Então, essas são as provas que nós escolhemos antes de reencarnar. E aí, continuando, ainda tem uma notinha, diz o seguinte: como um viajante que no fundo do vale embaçado pelo nevoeiro não via a distância nem os pontos extremos de seu caminho, mas, uma vez chegado ao cume da montanha, divisa o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, vê seu objetivo, os obstáculos que ainda tem a transpor e pode, então, planejar com mais segurança os meios para atingi-lo. Então, quer dizer, eu até coloquei mais ou menos isso aqui, ó. Ele está lá no cume da montanha, ele vê para frente o que falta, vê para trás o que ele já caminhou, está meio nevoeiro, mas ele vê o que ainda ele pode alcançar. Então, é essa visão que a gente consegue ter no mundo espiritual, diferente da nossa visão ainda muito materialista que a gente tem aqui só nessa encarnação, né? A gente só vê essa vida. Então, a gente não pode ver só essa vida. Essa vida é só um capítulo na nossa jornada evolutiva, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aí a gente vai para 267. O espírito pode escolher suas provas quando já encarnado? E os espíritos nos respondem: seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção com que as deseja, mas como espírito vê frequentemente as coisas muito diferentes. É o que a gente falou. Encarnado, a gente tem uma visão. A gente até brinca, na próxima encarnação quero vir não sei o quê, quero vir não sei o que lá. Geralmente é coisa boa, né? A gente nunca pensa coisa ruim, né? Mas é uma visão muito pequena que a gente tem. E desencarnado, a gente tem uma visão maior. É apenas o espírito que faz a escolha, mas afirmamos mais uma vez, é possível. Ele pode fazê-lo na vida material, porque para o espírito há sempre momentos em que fica independente da matéria que habita. Quer dizer, e aí a gente pode dizer que nos momentos em que ele se liberta um pouco do corpo, durante o sono, né, onde o corpo se liberta, né, do corpo, durante os momentos de vigília, estado sonambúlico, alguns médiums, eles têm essa capacidade, né? E eu queria, antes da gente prosseguir, eu trouxe aqui uma
uma gravurazinha do Ministério da Reencarnação que existe no plano espiritual, onde realmente aqueles espíritos que têm possibilidade, né, que já adquiriram algum conhecimento, têm realmente possibilidade de escolher, porque nem todos podem escolher as suas provas, porque às vezes não têm essa possibilidade, porque ainda não evoluíram o suficiente para isso, mas aqueles que podem, eles escolhem aqui. Ó. Aí a gente pode observar que o espírito está aqui escolhendo, né? E ele escolhe exatamente um corpo imperfeito. Ao lado aqui de tantos perfeitos, ele escolhe um imperfeito. Né? E o mentor dele está aqui do lado, né? Tipo, aprovando o que ele está fazendo. Ele está escolhendo uma prova mais difícil. Né? Mas ele escolheu e ele tem consciência do que ele vai passar. No livro Memórias de um Suicida, um caso que me deixou assim, bastante impressionada foi o caso do Mário Sobral. O Mário Sobral, ele, por ciúme da esposa, ele esganou, matou a esposa por enforcamento e depois acabou se suicidando também. E aí ele é recolhido junto com Camilo Castelo Branco, aquela coisa toda, sofreu, tá, papai. Então ele já estava lá na colônia, né, sendo amparado, e ele queria porque queria retornar, queria porque ele estava com bastante remorso de tudo que ele tinha feito, né? E aí o pessoal, não é melhor você esperar, não, eu quero, e realmente permitiram. E aí ele se prepara para a reencarnação, e aí na hora ele se despede dos outros, inclusive do Camilo, ele já está sem as mãos. Ele ia reencarnar sem as mãos, para exatamente nunca mais usar as mãos para fazer mal para ninguém, como ele fez com a própria esposa, né? Ia ser uma vida muito difícil, né? Tudo mais, e foi uma cena, claro que eu não vi, né? Imaginei, né? Que me chocou bastante nesse livro, um livro muito bacana. E fala exatamente da escolha das provas. Ele escolheu esse tipo de prova, né? Então, seguindo, vamos para 268, que diz o seguinte: até que atinja o estado de pureza perfeito, o espírito tem que passar constantemente por provas? E os espíritos nos respondem sim, mas não são como as entendeis, visto que chamais de provas as adversidades materiais. Porém, o espírito que atingiu um certo grau, sem ser ainda perfeito, nada mais tem a suportar, embora sempre tenha deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que nada tem para ele de constrangedor ou angustiante, ainda que seja para ajudar os outros a se aperfeiçoar. Quer dizer, ele passa por provas diferentes, né? Não são mais provas materiais, né? Ele tem deveres, né? Coisas a fazer, né? E nada de angustiante, mas ele está ali. Por exemplo, na história de Bezerra de Menezes, lindos casos de Bezerra de Menezes, ele, depois de desencarnar, depois de algum tempo, ele recebeu a notícia que ele poderia ir para mundos superiores, mas ele não quis. Ele quis ficar ainda auxiliando aqui nas esferas terrestres para auxiliar os irmãos dele, né? Os amigos, as pessoas que ele conhecia, a nós. Né? Eu queria também lembrar de uma historinha muito interessante que tem a ver com a questão da escolha da prova. Deixa eu ver, acho que eu não trouxe mais, não. Não trouxe mais. Em que a gente vê aqui cada um carregando a sua cruz. Aí essa historinha é muito interessante, que todo mundo carregando aquela cruz pesada, né? Aí teve um que teve ideia de cortar a cruz. Só que chega mais adiante, tem uma passagem, tipo um penhasco, né? E que todo mundo botou a cruz e passou por cima da cruz para chegar do outro lado. E a dele, não, como ele tinha cortado, ele não tinha como passar.
Teve que começar tudo de novo. Então, é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Às vezes a gente não quer passar por determinadas, não quer carregar uma cruz pesada, mas quando a gente vê lá na frente, é essa cruz que nos vai ajudar a alcançar o outro lado, né? Coisas maiores na nossa vida. Né? Conseguindo na dor 69, o espírito pode se enganar sobre a eficácia da prova que escolheu. E os espíritos nos respondem. Ele pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então fracassar. Pode também escolher alguma que não lhe dê nenhum proveito, que resulte numa vida ociosa e inútil, mas então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para reparar o tempo perdido numa outra encarnação. Então, no caso, que eu queria até dar um exemplo, o que os companheiros estavam alertando o Mário Sobral, lá do Memória Suicida, que era uma prova muito difícil. Ele poderia não suportar, né? Mas, mesmo assim, ele quis e foi permitido, né? Da mesma forma, pode escolher uma prova que não lhe dê proveito, né? E aí ele vai ter que recomeçar de novo. Eu queria até chamar a atenção, achei muito interessante essa gravura que eu trouxe aqui, é uma borboleta puxando uma pedra. Dificilmente essa borboleta vai conseguir. Isso aqui deve ter sido uma montagem, né? Acho que nem é borboleta de verdade. Dificilmente uma borboleta vai conseguir carregar uma pedra desse tamanho. Então, é mais ou menos por aí, gente. A gente não pode querer, como borboletas, carregar pedras. A gente tem que carregar o que a gente consegue. A gente tem que ter o nosso limite, né? A gente não pode também querer abarcar, como é que é? Abarcar o mundo com as pernas. Nossas perninhas só cabem, né? Passos pequenos, não cabe o mundo inteiro. Então, a gente tem que ver, ter essa noção também. E é muito importante escutar os espíritos superiores, nossos anjos protetores, no momento que a gente está lá escolhendo essas provas. Foi o que aconteceu com o Mário. Muitos queriam ajudá-lo, muita gente dando conselho, e ele escolheu. Então, a gente tem que... Ele foi respeitado, tá? Né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que ver até onde a gente aguenta, para ver se vai ser proveitoso ou não. Mas, se a gente está encarnado, com certeza a gente escolheu, ou, se por acaso a gente não escolheu, foi porque a gente não tinha condição naquele momento, mas a gente deve suportar com resignação essas provas para que o nosso futuro seja mais feliz, porque senão a gente vai ter que recomeçar tudo de novo do zero. A mesma coisa, um exemplo, se você pega um dinheiro emprestado no banco, é bom que você pague logo, porque se você ficar esperando, e aquilo vai aumentando, a dívida, quando vê, a dívida está desse tamanho, virou uma bola de neve. E aí você, que bola de neve, a neve vai rolando, a bola de neve vai rolando e vai pegando mais neve, vai crescendo, quando chega lá embaixo, não faz enorme. Então, é o que acontece com uma dívida dessa. E é o que pode acontecer com as nossas dívidas do passado, se a gente não ir ressarcindo logo. Tá? Então, vamos dar uma puladinha para 273, né? Que já é a última, mas a gente tem umas coisas para falar depois. E diz o seguinte: um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar em uma raça selvagem? E os espíritos nos respondem: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá tornar-se escravo por sua vez e sofrer os maus tratos que fez aos outros suportar. Aquele que um dia comandou poderá, em nova existência, obedecer até mesmo àqueles que se curvaram à sua vontade. É uma expiação que lhe pode ser imposta. Se abusou do seu poder, um bom espírito também pode escolher uma existência em que exerça uma ação influente e encarnar dentre povos atrasados para fazer com que progridam, o que neste caso é para ele uma missão. Tá? Então, eu queria aqui ir por parte. Tá? Primeiramente,
um espírito mais evoluído pode encarnar no meio de povos mais atrasados. Jesus. Jesus era um espírito evoluído e encarnou entre nós para trazer a sua mensagem de amor. Né? Já está aí o exemplo. Aí ele fala que um senhor tenha sido cruel com os seus escravos, ou tornar-se escravo e tudo mais. Vou dar um exemplo antigo. Muitos devem conhecer. Um senhor de escravos que tinha muitos escravos na fazenda e fazia atrocidades, inclusive fazia os escravos que fizessem coisas erradas, perder os braços. E aí passam-se muitas encarnações, papapá, ele sofre, e numa encarnação ele retorna como trabalhador de um operário de uma fábrica. Você vê, ele era dono de fazenda, né? Dono de escravos. Agora ele era operário de uma fábrica, né? Humilde, e ele na máquina perde a mão, somente. Por que isso aconteceu? Exatamente porque ele tinha feito tanta coisa de bom em outras vidas e naquela vida mesmo, que não era necessário que ele sofresse o que ele fez tanto sofrer, né? Mas que isso pode acontecer, né? Foi uma prova que ele escolheu. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, que ora nós podemos ser os chefes e ora os chefiados. Então, que a gente trate todos com... se você for o chefe, trate todos com respeito, né? Procure ajudar os seus chefiados, né? E se você for chefiado, também trate seu chefe com respeito e procure cumprir o seu dever, as suas obrigações. E no final ele fala aqui de que um espírito pode encarnar entre povos atrasados, que é o caso de Jesus, né? E alguns podem encarnar até entre povos atrasados como motivo de prova também, como é o caso do que aconteceu dos exilados de Capela, que eram espíritos de uma outra constelação, de um planeta que já estava evoluindo para planeta de regeneração, e eles vieram encarnar na Terra, que ainda era um planeta primitivo, estava passando para provas e expiações, e eles vieram encarnar aqui por quê? Porque eles tinham evoluído muito intelectualmente, mas não tinham evoluído moralmente. Então, eles vieram para cá para quê? Para quê? Degradados como foram, pudessem evoluir moralmente, né? Porque foi muito difícil para eles ficarem distantes do que eles chamavam de casa, né? Do planeta que eles tinham como casa. E auxiliaram no desenvolvimento intelectual do planeta Terra, que estava saindo daquela fase de provas de planeta primitivo para provas e expiações. E um exemplo são os egípcios, que vieram para cá, eles eram inteligentíssimos, mas moralmente não eram evoluídos, tanto que tornaram escravos tantos povos e tudo mais, né? Mas eram tão inteligentes que fizeram as pirâmides, que até hoje o pessoal fica questionando como aquilo foi construído e está lá em pé, até hoje. Né? Então, a gente vê que são esses espíritos que vieram para cá e ajudaram realmente na evolução intelectual do planeta e também evoluíram moralmente. Né? Dizem que quase todos já retornaram lá para a capela, evoluídos. Né? Que bom, né? E agora, encerrando, a gente vai trazer um trechinho aqui de Renúncia, esse livro maravilhoso do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que conta exatamente a questão de escolha de provas. Então, vamos ler um trecho pequeno, logo no início do livro. Diz assim: Pólux, por que razão caí tantas vezes nos longos caminhos humanos? Onde estará o ciúme
alma de minha alma, ela sempre pura e devotada, e eu sempre incorrigível e cruel. Jesus, mestre querido, concedei-me forças ao coração perverso. Dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Aí Alcione entra, Pólux. Aí Pólux, Alcione, há quanto tempo estou privada de teus carinhos, quanta saudade. Veste atender minhas súplicas como um anjo enviado de Deus ao desgraçado que sou. Alcione, levanta-te para o testemunho de amor ao nosso Pai maior. O Senhor está conosco, assim como eu estou sempre contigo. Anima-te para as novas experiências. Sofre, trabalha, Pólux, e um dia nos reuniremos na eternidade. Aí o Pólux, ai de mim, roguei reencarnar como um sacerdote para me dedicar a Deus. Quero viver sem lar, sem filhos e conhecer a solidão. Alcione disse, Jesus abençoará nossas esperanças. Aí o Pólux, eu te esperarei nos caminhos do infinito. Perdoaste-me como sempre? E Alcione, os que se amam têm as almas ligadas para sempre. Deus perdoa nós e nós nos compreendemos uns aos outros. Quantas vezes também errei? E o Pólux responde, mas tenho receio. Sei que preciso recorrer a provas difíceis, mas se ao menos pudesse te ver na terra, serias para minha tarefa como uma radiosa estrela a me iluminar. E Alcione responde, implorarei a Jesus, me conceda a alegria de voltar à terra. Pólux, você? Voltar? Alcione, por que não? A terra nos tem ensinado como mãe carinhosa e tenho muito a aprender. E Pólux, se Deus assim permitir, nada mais teria a temer. Aí Alcione, mas não te esqueça que caso seja permitida a minha volta, regressaremos para sofrermos juntos no caminho redentor, até podemos alcançar a suprema felicidade em planos superiores. Então, olha que bonito, né? Esses dois espíritos que tinham tanta afinidade, tanto carinho pelo outro, e já tinham se encontrado em várias encarnações, estão aqui, né? Um tentando ajudar o outro na encarnação. Ela certamente nem precisava mais reencarnar, mas ia reencarnar para o auxiliar, né? Mas para sofrer junto, né? As provas que eles tinham, mas para depois alcançar a suprema felicidade em planos superiores. Então a gente vê que beleza, que lindo, né? E quem estiver curioso para saber o que aconteceu, leia Renúncia. Leia o livro, esse livro é muito lindo. Botei até as duas capas, a antiga e a nova. Tá? E agora, então, encerrando o nosso estudo, nós vamos encerrar com uma música que é lindíssima, do grupo GAN, que se chama Essência. Olha só a letra, gente. Olha, tudo tem um motivo de ser. Nada existe sem um porquê. Isso é verdade, né? Mesmo que a gente não consiga achar, a justiça não falha jamais. E a verdade não tem medo de nós. Quer dizer, a justiça de Deus jamais falha, gente. Deus é justo, infinitamente justo e bom. Está lá nos atributos da divindade. Nós é que não entendemos a justiça e a bondade de Deus. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou. E é verdade, quando a gente tem uma dor na nossa vida, quando acontece uma coisa que nos faz sofrer, a gente reflete sobre um monte de coisa que a gente nunca tinha pensado. E que agora não pode evitar. O amor transforma. É só querer amar. Gente, é o amor que nos transforma. É só a gente querer amar. Veja bem, o destino é feito por nós, viu? A gente que faz, a gente que escolhe as nossas provas e a gente que escolhe os caminhos, porque nós temos o livre-arbítrio. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais, Deus nos ama demais. Não se entregue, não confie na força que traz. Então, jamais nos entreguemos, gente, diante das dificuldades. Deus nos ama infinitamente e nós temos uma força dentro de nós. A essência desse amor está em nós. Sinta viva, a fé conduz à paz. Então é isso aí, essa mensagem que a gente queria trazer para vocês. Nós vamos então encerrar com essa música lindíssima, já agradecendo aí a oportunidade de estar com vocês. Então vamos lá.
achar. A justiça não falha jamais. E a verdade não tem medo de nós. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma, é só querer se amar. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue, confie na força que traz. A essência do amor está em nós, sina, viva. A fé conduz a paz, consolo, paz, sina, viva. Amigos, que Jesus nos abençoe, que esteja sempre conosco, nos envolvendo e nos guiando. Muito obrigado, fiquem com Deus e que a paz de Jesus possa estar sempre conosco em todos os momentos da nossa vida.